Philip Morris Brasil apresenta Diálogos da Transformação. Oi, pessoal! Desta vez a nossa conversa será com duas mulheres que lideram áreas importantes na perspectiva social e que vão falar da relação com os colaboradores da Philip Morris Brasil. Eu estou aqui com a Camille Fracasso, gerente de Pessoas e Cultura. Oi, Camille! Tudo bom? Tudo bem? E estou também com a Nádia Pires, gerente nacional de vendas. Tudo bem com você? Tudo bem também. Tá Vamos lá, a gente agora precisa conversar um pouco sobre como a Philip Morris Brasil ela trabalha essa perspectiva social e humana. E eu vou começar com uma pergunta para você, Camille. Como a empresa ela tem buscado atrair talentos e o que ela tem feito para se destacar no mercado nesse sentido? Olha, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre a nossa jornada de transformação. Acho que a Philip Morris ela tem construído caminhos muito diferentes numa transformação que a gente sempre fala quase que em 3 pilares, né? A gente tem uma transformação que fala um pouco sobre o nosso produto, então a gente tem o produto de risco reduzido chegando no mercado e a gente tem toda uma mudança cultural que se propõe a fazer esse produto conseguir chegar no mercado. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de trazer mais digital para dentro de casa, a gente está falando de capabilities diferentes que conectam com uma cultura mais data-driven, de consumidor no centro. Então, toda essa transformação tem atraído muitos talentos diferentes, o que também nos ajuda a potencializar a diversidade. Então, a gente está olhando para essas capabilities de uma forma que nos leva para ter mais resultado no mercado, mas também ter mais diversidade e talentos dentro da organização. Eu acho que isso é uma das principais coisas, e uma outra coisa que a gente também tem é uma cultura de um trabalho, um modelo de trabalho muito flexível. Então, isso é um dos pilares da nossa mudança cultural, onde a gente olha muito menos pelo o que eu espero, onde eu espero que você esteja, mas sim o que eu espero que você entregue. Então, o nosso modelo de trabalho híbrido, que se propõe a gerar conexões com significado, acho que também tem sido um tema importante para atrair talentos no mercado, nessa nossa jornada de transformação. E nessa perspectiva de atrair novos talentos, a gente consegue ver esses talentos permeando a organização. A Philip Morris é uma empresa que tem sede em vários lugares do Brasil, né? Então escritórios em vários lugares, e o time de vendas, ele permeia o Brasil como um todo, assim. Então, Nádia, eu não sei se tu enxerga de alguma forma essa atração de talentos e essa perspectiva da transformação organizacional ajudando a gente na parte mais do comercial lá na ponta? Eu acho que sim, não só a questão geográfica, da nossa presença e o quanto isso abre oportunidade para a gente capturar talentos de diferentes regiões geográficas, mas também em como a gente combina essa forma de trabalho, essa questão de flexibilidade, a nossa perspectiva dessas competências que a gente espera de transformação, elas também tocam a área comercial. Então, realmente garantir que a gente não só traga pessoas do mercado, mas a gente desenvolva o time em relação a essas competências, para a gente é uma prioridade muito importante. Além dos nossos indicadores comerciais, a gente sabe que se a gente não priorizar essa questão de desenvolvimento, de atração de talentos, a gente não vai conseguir sustentar os nossos resultados. Então, eu acho que é uma combinação bastante importante, e vendas é um bom exemplo do quanto a gente consegue capilarizar isso ao longo do Brasil. Pegando um gancho no que você disse sobre o desenvolvimento de competências, como você vê a importância desse desenvolvimento de talentos, de mantê-los engajados, e qual tem sido a abordagem da Philip Morris Brasil nesse sentido? Perfeito. Eu falei um pouquinho antes em relação ao quão crítico é a gente não só priorizar o desenvolvimento das pessoas, mas garantir esse mix, né, essa mistura de diferentes experiências, diferentes perspectivas em relação ao negócio, com diferentes competências, que eu acho que é um pouco do que a Camille mencionou anteriormente, como é que a gente traz essa diversidade, que não é só relacionada a gênero, enfim, com outras frentes que são as mais trabalhadas hoje, mas também diversidades de experiências e de ideias. Então, acho que esse é um caminho importante para nós, então é super crítico a gente ter isso dentro do time.
E a gente tem algumas ferramentas hoje dentro da organização que nos suportam para isso. Então, fora ferramentas de avaliação de performance anual, que norteia, né, não só a sustentação do que a gente vai priorizar nesse desenvolvimento do time, mas também ferramentas de mapeamento de talento, de potencial, de assumir novas cadeiras de maior complexidade. Então, baseado nisso, a gente discute toda a equipe, olhando não só o nível de entrega, mas também a perspectiva de assumir posições mais complexas, em qual período de tempo, olhando a nossa estrutura do que a gente tem de oportunidade e já conectando com o que a Camille falou, em aproveitar para desenvolver essas competências nesse movimento de carreira. Então, é uma maneira da gente não só atrair talentos, mas também retê-los dentro da organização e construir esse nosso futuro e essa nossa jornada de transformação junto com esse desenvolvimento das pessoas. Então, acho que não tem como separar as frentes, elas trabalham muito juntas, porque no final do dia a gente não consegue chegar onde a gente quer se a gente não olhar todos os pilares de maneira conjunta. E eu acho que, só para complementar, a gente trabalha aqui com o conceito de vida smart, e a vida smart ela é composta de 3 pilares. Um pilar que é o trabalho smart, então se conecta muito com o nosso modelo de trabalho, onde a gente enxerga que o colaborador ele consegue entregar resultado independente de onde ele estiver, e que a gente também acredita em encontros com significado. Então a gente não está no escritório só porque precisamos estar em algum dia específico, mas porque a gente vai gerar essas conexões. O outro pilar, que é o você smart, que é um olhar para o colaborador e para todo o conceito de well-being, como que a gente olha para benefícios, como que é a percepção. A gente olha com muito cuidado e carinho para uma pulse, uma pesquisa de pulso da organização, para saber qual é o nosso NPS, como o colaborador está percebendo a organização. E por último, o pilar de carreira smart. E aí, um pouco conectado com o que a Nádia está falando, a gente divide essa responsabilidade com o colaborador. Então, tem uma parte muito forte do que a gente ajuda a encontrar o que são os seus principais desafios, planos de desenvolvimento, quais as capabilities que são mais críticas para você ocupar um próximo passo, e a gente dá para eles também ferramentas com trilhas de desenvolvimento dentro das funções. Então, em funções específicas, a gente tem trilhas de desenvolvimento com treinamentos, capacitações, que ajudam as pessoas a darem esses próximos passos, e também a gente conta com o colaborador como uma fonte de o seu autodesenvolvimento. Então, o que eu me proponho a fazer, quais são os aprendizados que são importantes para que eu possa ocupar essa próxima cadeira, e aí a carreira vem como consequência desse desenvolvimento. Então, eu acho que é uma forma onde a gente engaja o colaborador. A empresa tem muitas oportunidades, mas a gente compartilha essa tarefa, vamos dizer assim, com o colaborador, para que ele também se sinta parte da construção do caminho dele. E aí, acho que só em complemento ao que a Camille está falando, fora as ferramentas de desenvolvimento, de conteúdo, enfim, de capacitação da equipe, a gente também trabalha com algumas frentes de mentoria, inclusive internas, enfim, com esse cruzamento justamente não só para o próximo passo, mas levando em consideração a complementariedade dessas competências. Então, o que um mentor que tem determinada competência de uma maneira bastante positiva pode agregar como um ponto de desenvolvimento de alguém que pode ser mentorado. Então, acho que esse é mais um exemplo de como a gente também cruza essas oportunidades e faz com que não só o protagonismo individual do colaborador esteja à frente, mas que a gente também utilize os nossos recursos internos para nos suportar nessa jornada de desenvolvimento. Legal. Você, agora retomando um pouco uma questão anterior, vocês comentaram que a empresa ela tem muitas oportunidades, não apenas pela presença global, como também pelos desafios que ela tem pela frente, a necessidade de profissionais altamente capacitados, e isso torna a Philip Morris Brasil bastante plural, bastante diversa. Como a empresa ela tem lidado com o tema da diversidade e inclusão no momento de selecionar, promover, desenvolver um talento? Bom, esse tema é um tema que acho que ele é muito importante para a gente, não só numa perspectiva de recursos humanos, mas para a organização como um todo. Assim. Então, a gente vê esse tema permeando as nossas ações,
não só porque é a coisa certa a se fazer, mas também porque isso gera mais impacto e mais resultados de negócio. Então, a gente acredita muito que uma diversidade, ela é fonte de inovação, ela é fonte de um trabalho mais, de uma forma mais indo em direção a uma direção estratégica mais correta. Então, a gente acredita muito que a diversidade, ela potencializa os nossos resultados. E a Philip Morris, ela tem algumas ações que são até afirmativas em relação à inclusão de mulheres, muitas vezes em cadeiras de liderança, a gente já tem resultados muito positivos com relação a mulheres em cadeiras de liderança. A gente ainda tem, é uma fonte de trabalho muito diversa, e quando a gente fala de um público de campo, vendas, a gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas a gente tem feito várias ações em torno disso. Acho que falando, por exemplo, a gente foi a primeira empresa do Brasil que ganhou um certificado de Equal Pay, que paga mulheres e homens da mesma forma. Então, eu acho que isso já é um reflexo desse trabalho que a gente tem feito dentro de casa. Falando do público LGBTQIA+, a gente é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar para esse público. Então, a gente, inclusive, no ano passado, a gente começou a implementar na nossa pesquisa de satisfação dos colaboradores uma parte que fala só sobre inclusão da diversidade. Então, como esse público que se considera diverso, de alguma forma, se sente trabalhando na organização, e aqui no Brasil a gente tem até resultados melhores quando a gente fala desse público. Então, a gente tem visto essa diversidade permeando as nossas ações, estratégias, projetos, efetivamente, para que a gente consiga ser uma empresa mais diversa e consiga também gerar mais impacto nos nossos resultados. E aí, falando um pouco da área comercial, eu acho que existem desafios no mercado que a gente percebe que são desafios organizacionais, independente do segmento que você atua. Então, especialmente falando de vendas, a gente sabe o quanto, por exemplo, a gente pode evoluir na representatividade de mulheres na liderança, inclusive em cargos de base que executam as funções comerciais. Então, essa é infelizmente, uma realidade do mercado, mas que a gente vem como organização priorizando o tema porque a gente sabe que é super importante, como a Camille falou, em ter essa representatividade. Acho que boa parte do que a gente vem discutindo como companhia é como a gente faz a nossa parte, né? Como é que a gente traz não só frentes, iniciativas, priorizações, ações que estão sendo desenhadas e projetos para que a gente realmente saia à frente em algumas propostas, né, de captura não só de novos talentos, mas que traga essa diversidade, essa representatividade. E, por outro lado, quando a gente fala muito de consumidor no centro, que eu acho que a Camille mencionou no início do nosso bate-papo, que é uma prioridade da nossa jornada de transformação, nada mais correto do que a gente ter a representatividade também da sociedade dentro da organização de uma maneira mais equilibrada. Então, acho que essa é uma responsabilidade organizacional, mas, por outro lado, como a Camille bem disse, é o que a gente acredita que vai fazer com que a gente mova de maneira sustentável, a gente construa o que a gente espera para o nosso futuro através das pessoas. E eu acho que tem um ponto até que conecta com o desenvolvimento que a gente estava falando, né, um pouco antes. A gente também olha para esses grupos de diversidade de uma forma intencional no desenvolvimento. Então, a gente sabe que talvez as coisas não naturalmente aconteçam se a gente não coloca intenção. Então, como a gente pode trabalhar ações de desenvolvimento, capacitação, treinamento, encarreiramento para essas pessoas, para que elas consigam, sim, ocupar cadeiras de liderança. Então, como a Nádia falou, olhando para a base, às vezes a gente não tem uma representatividade tão grande de mulheres em posições no comercial. Como que a gente pega as mulheres que a gente tem e desenvolve para que elas estejam preparadas para esse próximo passo? Então, acho que está tudo muito conectado e o nosso plano estratégico contempla isso. Então, não só em termos de metas, de mulheres na liderança, por exemplo, mas em termos de grupos de afinidade que promovem inclusão de LGBTQIA+, grupo racial, até grupos que a gente chama de ASSIM, que trata de PCDs e pessoas com deficiência. Então, a gente tem várias frentes que olha para a inclusão da diversidade dentro da organização.